Olá a todos, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre matrizes. O objeto algébrico das matrizes vai ser bem importante para a gente quando a gente vai trabalhando com sistemas lineares e também transformações lineares mais para o futuro. Mas na prática, no nosso mundo usual, a gente já usa as matrizes. Essa tela, por exemplo, em que você me assiste, ela nada mais é do que uma matriz, ok? Algebricamente falando, o que é a matriz? Então, dado um corpo K, uma matriz A de dimensão M por N é uma tabela com M linhas e N colunas, de tal forma que as entradas dessa tabela são elementos do corpo K. Então a gente normalmente escreve as matrizes nesse formato. Então é uma tabela A11, 2, etc. A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, AMN. Então, é uma matriz aqui com M linhas e N colunas. Cada uma dessas entradas aqui vai ser um elemento de um determinado corpo K. A gente vai chamar essas, cada uma das partes da tabela de uma entrada. Ok? A gente normalmente escreve o primeiro índice representa a linha, enquanto o segundo índice representa a coluna, ok? E a gente também, de forma usual, escreve numa forma mais compacta também, quando o sentido está bem definido, dessa forma aí. A gente vai usar bastante esse formato, inclusive, aqui em alguns momentos. Então, como exemplo, os exemplos rápidos. Então, uma matriz aqui, 2 por 2, como essa. Ou a gente pode definir também uma matriz com a seguinte característica. Uma matriz, por exemplo, 3 por 3, em que cada uma das entradas é dada pela soma do índice da linha com da coluna. Então, essa é uma matriz que tem essa característica aí, e ela vai ser, por exemplo, aqui 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, 2 mais 1, 2 mais 2, 2 mais 3, 3 mais 1, 3 mais 2, 3 mais 3. Então, essa matriz aí pode ser representada desse jeito também. É um jeito bem comum. O conjunto das matrizes, M por N num corpo K, a gente escreve normalmente dessa forma. O conjunto das matrizes é M por N em um corpo K, entradas num corpo K, a gente escreve da seguinte maneira. Aqui no nosso caso específico, como corpo em geral, a gente vai usar o conjunto dos números reais. No nosso caso, a gente vai reduzir, vai simplificar essa notação. A gente vai escrever assim. Então, tanto de um jeito quanto do outro, está tudo certo. Então, a gente vai escrever assim, conjunto das matrizes M por N, e aqui fica subentendido que o corpo que a gente está trabalhando é o corpo dos números reais. Tá? Existem alguns tipos de matrizes que vão ser comuns aqui no nosso curso, que vão aparecer, e por isso a gente vai dar nomes específicos para essas matrizes aqui. Então, vamos começar com a primeira, que são as matrizes linha e coluna. Matrizes linha e coluna. Que eventualmente vamos chamar de vetores também, tá? Em alguns casos a gente vai chamar essas matrizes linha e coluna de vetores. Então uma matriz linha, começar por ela, uma matriz linha é aquela que é formada em uma única linha. Então ela tem várias colunas, mas ela só tem uma linha. Então uma matriz linha é uma matriz nesse formato aqui. Okay? Uma matriz de uma linha e várias colunas. Uma matriz coluna, ela vai ter a ideia é semelhante, mas ao invés de ter só uma linha, ela vai ter uma única coluna. Então ela vai ter esse formato aqui. Tá? Eventualmente, como disse, nós vamos chamar essas matrizes linha e coluna de vetores. Então, qualquer matriz que tem só uma linha vai ser uma matriz linha, qualquer matriz que tem só uma coluna vai ser chamada de uma matriz coluna. Beleza? Um outro tipo relevante que a gente vale a pena destacar são as matrizes quadradas. Tá?
Uma matriz ela é quadrada quando a quantidade de linha é igual à quantidade de colunas. Tá? Então, é uma matriz que a dimensão é dada pela mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Então, qualquer matriz que satisfaz esse critério vai ser uma matriz quadrada. Então, por exemplo, essa matriz aqui, 1 é π, 2 menos 1, 0, 1, 1, 1. Então, uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, ela é quadrada. Beleza? Uma coisa que vale a pena destacar aqui nas matrizes quadradas são esses elementos que ficam nessa diagonal aqui da matriz. Afinal de contas, como ela é quadradinha, a gente destaca aí os elementos da diagonal e a gente vai chamar esses elementos aqui de diagonal da matriz A. Então, toda matriz quadrada tem uma diagonal e a diagonal da matriz ela é formada pelos elementos que têm os mesmos índices, né? Então é o A11, A22 e o A33. Nesse caso, que é a matriz 3x3. Então, se você tiver uma matriz N por N, vão ser os elementos da matriz que têm os mesmos índices aí, as entradas que têm os mesmos índices. Dentro das matrizes quadradas tem alguns tipos que se destacam, e a gente pode falar das matrizes diagonais. Então, toda matriz quadrada tem uma diagonal, mas existe um tipo específico que é o tipo matriz diagonal. Uma matriz diagonal é uma matriz quadrada, então é importante deixar claro aqui que ela é quadrada e ela tem a seguinte característica. Ela é escrita da seguinte maneira. Todos os seus elementos satisfazem a seguinte condição. Então, é um dij vezes um ΔJ, uma matriz quadrada N por N, em que esse ΔJ, esse ΔI, ele satisfaz a seguinte característica. Ele é 0 se o índice é diferente de J e ele é 1 se o índice é igual a J. Qual vai ser a estrutura, então, dessa matriz? Se o ΔJ tem essa característica de que ele é 0 quando o índice é diferente de J, significa que a matriz diagonal, fisicamente, ela tem essa característica aqui. Então, ela vai ter todos os elementos da sua diagonal diferente de 0. Quer dizer, todos os elementos da diagonal podem ser não nulos, mas fora os elementos da diagonal, todos eles vão ser 0. Ok? E aqui, D33, e assim por diante. Então, uma matriz diagonal é uma matriz quadrada em que, tirando os elementos da diagonal, todos os outros são 0. Todas as entradas que não estejam na diagonal obrigatoriamente são 0. Ah, Vinícius, pode ter uma entrada na diagonal que seja 0? Pode, não tem problema. Ela ainda assim continua diagonal. Ok? E dentro das matrizes diagonais, a gente tem uma em particular extremamente relevante. As matrizes diagonais elas são muito importantes e a gente vai usá-las aqui bastante, mas dentro dessas diagonais, uma vai ter uma importância ímpar aqui, que é a matriz identidade. A gente vai falar dela novamente no futuro próximo, num vídeo próximo. A matriz identidade também é quadrada, afinal de contas ela é diagonal, e ela tem a seguinte característica. Primeiro, a gente chama ela de I ou I de N. Tá? Esse I de N é, na verdade, para, dependendo do contexto que você está trabalhando, que é indicar a dimensão dela, mas é uma matriz N por N que ela é formada da seguinte maneira. Daquela minha funçãozinha ΔJ ali. Tá? Isso significa que essa matriz ela vai ser uma matriz diagonal, assim como a matriz diagonal que eu acabei de definir, mas todas as entradas da diagonal são unitárias. E aí, em qualquer outra localização fora da diagonal, as entradas são nulas. Beleza? Então, é uma matriz quadrada, N por N, em que todos os elementos da diagonal são unitários e o restante é zero. Beleza? Essa é a matriz identidade. Outros tipos de matrizes quadradas relevantes são as matrizes triangulares. A gente vai usar essas matrizes também, principalmente quando a gente estiver resolvendo o sistema linear. Matrizes triangulares. Elas são relevantes nesse contexto. Não só nesses, né? Mas nesses também. Então, matrizes triangulares são novamente matrizes quadradas, tá? N por N, em que
satisfaz a seguinte condição. Então, nós temos dois tipos, a superior e a inferior. Então, vamos começar com a superior aqui. Uma matriz ela é diagonal superior, é uma matriz quadrada, S, formada dessa forma, em que, se o I for maior do que J, se o índice I for maior do que J, então a entrada da matriz vai ser zero. Então, uma matriz é diagonal, uma matriz é triangular superior se o índice da linha, se o índice da linha for maior do que o índice da coluna, então a entrada na matriz vai ser zero. Então, como que é o formato físico de uma matriz triangular superior? O formato físico de uma matriz triangular superior é assim. S1, o índice da linha é igual ao da coluna, então está tudo certo. Aqui o índice da linha é menor do que o da coluna, então está tudo certo. E todos os que seguem aqui na frente também menores, mas a próxima entrada aqui, que é a segunda linha, primeira coluna, vai ter que ser zero. Por quê? Porque o índice da linha é maior do que a coluna. Aqui é igual, então mantém. 2n. Aqui vai ser zero então, porque aqui é 3, linha, coluna 1. Aqui é zero também, porque 3, 2, né? Linha 3, coluna 2. Significa que eu vou ter alguma coisa nesse sentido. E aí, se eu continuar, aqui vai ser zero, aqui vai ser zero. E aqui vai ser S, N, N. Então, uma matriz triangular superior é uma matriz que, abaixo da sua diagonal, todas as entradas são nulas. Acima da diagonal pode ter entradas nulas ou não, mas abaixo da diagonal, certamente todo mundo é zero. Essa é uma matriz que a gente chama de triangular superior. E aí, claramente, a triangular superior vai ser uma análoga dela, em que esse triângulo de zeros vai ficar na parte superior da diagonal da matriz. Uma matriz diagonal inferior, vou chamar ela de T aqui. Ela vai ser as entradas vão ser T e J, em que se I for menor do que J, então, se o índice da linha é menor do que o da coluna, então SJ vai ser zero. E aí, a cara da matriz triangular inferior vai ser basicamente um espelho do que a gente viu ali, no caso, N2, aqui também N, e aqui vai ser tudo zero. Tranquilo? Então, uma matriz triangular inferior, ela tem um formato semelhante, e aí, acima da diagonal, todos os elementos vão ser zero. Beleza? Vou colocar um zerinho aqui, então, tranquilo. Mas, só para a gente acabar, mais dois tipos que valem a pena a gente comentar. Aqui a gente pode até pensar que é um tipo de operação, mas também a gente pode pensar que é um tipo de matriz transposta. Então, dado uma matriz A aqui, de dimensão M por N, em que as entradas são A e J, definimos, né, a sua transposta AT, como se fosse uma potência, mas isso é só notação, tá? A matriz transposta, ela tem dimensão N por M, cujas entradas são B e J, definimos então a transposta dessa forma, de tal forma que o B e J é igual a JI. Então, o que a transposta faz é pegar uma matriz, construir uma nova matriz em que as linhas da matriz transposta são iguais às colunas da matriz original. Então, o que eu quero dizer é, vou pegar um exemplo aqui. Se eu pegar essa matriz aqui, por exemplo, 1, 2, 0, 1, menos 1, 0, que é uma matriz 3 linhas, 2 colunas, então a sua transposta ela vai ter qual característica? Ela vai ser uma matriz 2 por 3, então ela vai ter 2 linhas e 3 colunas, e as linhas da matriz A vão virar as colunas da matriz A transposta. Então aqui vai ser 1, 2, 0, 1, menos 1, 0. Então o que a transposta faz é construir uma nova matriz em que as linhas da matriz original viram colunas da matriz
transposta. Beleza? Se por acaso, se eu tenho lá uma matriz n por n e claramente a sua transposta também vai ter a mesma dimensão, se A e a sua transposta satisfazem, se elas são iguais, o que eu quero dizer, se A é igual à sua transposta, dizemos que A é uma matriz simétrica. Okay? Então, uma matriz simétrica é uma matriz quadrada que é igual à sua transposta. Então, qualquer matriz diagonal aqui, naturalmente, qualquer matriz diagonal é uma matriz simétrica. Toda matriz diagonal é simétrica. Elas são quadradas e elas atendem essa característica. Por quê? Toda a parte fora da diagonal é nula, então, quando você fizer a operação de transposição, isso claramente vai ser satisfeito. Mas um exemplo não trivial, vamos pegar aqui uma matriz 2 por 2, por exemplo. 1, 2, menos 1, menos 1. Então, a transposta dessa matriz vai ser quem? 1 menos 1. Vou pegar a primeira linha e transformar em coluna. Depois vou pegar a segunda linha e transformar em coluna. E observem que eu tenho uma matriz, então, portanto, A é igual à sua transposta e logo ela é simétrica. Beleza? E para finalizar a nossa aula aqui, vamos falar rapidamente da matriz nula, que é a última matriz que está faltando aqui, que leva um nome relevante, que é a matriz nula. E a matriz nula, vou chamar ela de N aqui, ela pode ter qualquer dimensão. As suas entradas são NJ, em que NJ é igual a zero para todo I e J. Então, a matriz nula é uma matriz que só tem zero. Então, por exemplo, essa matriz aqui, 0, 0, 0, 0, 0, é uma matriz 2 linhas, 3 colunas, que é uma matriz nula. Em geral, a gente vai chamar, uma matriz nula, N, a gente vai simplesmente chamar ela de zero. Tranquilo? Então, toda matriz nula é uma matriz que todas as entradas são nulas, e a gente representa ela por um zero mesmo no conjunto das matrizes. Beleza, pessoal? Por essa aula é só. Até o próximo vídeo.